linhas muito claras aqui. Eu poderia, nos exemplos que eu vou falar daqui a pouco, separar, colocar primeiro a linha no aspecto da cobiça pelos bens desta terra e colocar uma segunda linha, a parte da cobiça sexual. Mas eu não farei isso. Eu vou falar junto, porque eu quero tratar esta parte da cobiça com a mesma gravidade, tanto no aspecto financeiro, das coisas materiais, como na parte da cobiça sexual. Amados irmãos, isso é terrível. E o sinônimo no dicionário em português da palavra cobiça quer dizer ambição, avidez, ganância, inveja, desejo desordenado de possuir bens materiais ou desejo descontrolado na área sexual. A cobiça, também no dicionário cristão, é um desejo imoderado e inconfessável de possuir algo que geralmente pertence a outra pessoa. Oh, Senhor! No livro de Tiago, capítulo 1, o versículo 14 e o 15, você pode abrir a sua Bíblia, não perca essa oportunidade de anotar esses versículos, está bem? São palavras eternas para nossa salvação. Eu vou repetir, eu vou falar muitos versículos, muitos deles eu não vou abrir a Bíblia, eu vou só falar, mas por favor, abram as suas Bíblias, busquem na sua Bíblia, está bem? Tiago 1, 14 e 15 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gera a morte. Veja bem, começa com uma cobiça a partir dos olhos. Alguém está escrevendo aqui no chat, muito obrigado por colocar os versículos. Começa com uma cobiça nos olhos, mas ela vai afetar o seu coração. É muito silencioso. E no final, ela gera um pecado que gera a morte. Oh, irmãos, que terrível é esse pecado. No hebraico, a palavra cobiça é tarmud. Tarmud. Eu gosto desta palavra porque ela quer dizer um forte desejo sexual. No hebraico, tarmud, um forte desejo sexual. Veja o que nós estamos lidando nessa noite que está dentro de você. Não pense, está dentro daquele irmão, daquele amigo. Não. O Senhor está falando com você. A cobiça está dentro de você. A questão, eu vou expor, depois eu vou mostrar as consequências, e depois nós queremos mostrar o caminho de como nos livrar dela. Está bem? Isso é muito importante, o Senhor trazer esta palavra para nós neste momento tão crítico da história da igreja, o momento que a igreja está se preparando para deixar esta terra. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui nós vimos que a casa do teu próximo, no 10º mandamento de Êxodo 20, está relacionado com as coisas físicas, mas a mulher do teu próximo está relacionado com a parte sexual. Oh, que pecado perigoso! Ele fala, o jumento do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, a cobiça
É um pecado que está relacionado com o próximo. Com o próximo. Tá bem? Os bens do próximo, a casa do próximo, o jumento do próximo, o carro do próximo, a mulher do próximo, o marido do próximo. Tudo relacionado com o próximo. Com a pessoa, com alguém que no dia apareceu perto de nós. Oh, Senhor Jesus, este mandamento está centrado no coração, contra o desejo de coisas proibidas. Este é um mandamento que proíbe o adultério. Veja, nos 10 mandamentos, nós temos um mandamento que diz: não adulterarás. Existe um mandamento lá, mas este não é assim. Este mandamento está proibindo o adultério. O que isto quer dizer? Que este mandamento ele proíbe o desejo do adultério. O desejo lá no coração. O mandamento entre os 10, aí um deles que proíbe o furto, não roubar. Mas este mandamento proíbe o desejo obstinado de roubar, de obter os bens do próximo. Você percebeu? Então, nos 10 mandamentos, não roubarás, não adulterarás. Isto fala do seu próximo. Não roubarás o seu próximo. Não adulterarás com a mulher do teu próximo, com o marido do teu próximo. Mas esse mandamento, ele fala de um sentimento. Ele proíbe o sentimento de roubar, o sentimento de cobiçar. É profundo, é silencioso e é mortal. Oh, Senhor Jesus, a cobiça é uma concupiscência, um apreço por bens materiais, por coisas materiais, mas também por prazeres sexuais. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amados, e a cobiça, ela ataca jovens, ela ataca adultos, velhos, ela ataca todos os seres humanos. Ninguém está isento dela. Nenhum ser humano está isento. A cobiça é um pecado muito grave, um pecado mortal. A ira de Deus vai sempre cair sobre aqueles que não se arrependem seriamente deste pecado. Provavelmente, todos os humanos, homens e mulheres, que já existiram nesta terra, praticaram aos olhos de Deus este pecado tão grave. Este pecado, ele é tão grave que ele está colocado, irmãos, entre os 10 pecados que Deus disse: tome muito cuidado. Mas também este pecado, ele está colocado entre o pecado de idolatria, de assassinato e outros. Entre os 10 mandamentos, o Senhor disse para não idolatrar, não matarás. Veja, se ele foi mencionado entre os 10, é porque ele é muito grave. Nós não devemos brincar com ele. Não devemos tomar muito cuidado com esse pecado. Muito cuidado. Muito, muito cuidado. Um pecado tão sutil que os homens não percebem o que é este pecado. Este pecado tem destruído famílias, tem destruído reis, países, nações, tem destruído pastores, líderes, ovelhas, ministros do evangelho, tem destruído impérios, tem destruído os homens. Ele tem arruinado os seus nomes na história. Nós vamos ver isso hoje, como esse pecado tem feito isso. Quantos homens cristãos caíram nesse pecado. Nós vamos falar de Davi, como esse pecado arruinou o nome de Davi. Diante do próprio Deus,
diante dos seus e diante de todos até hoje. Esse pecado tem trazido tristeza, vergonha a muitas famílias e aos seus semelhantes. Oh, irmãos, eu queria ler Romanos 7,17 primeiro. Por favor, abram comigo. Aqui Paulo, ele fala algo muito importante, muito sério, muito grave. Romanos 7,17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Agora, eu ainda quero ler mais um versículo. Paulo está dizendo de um pecado que habita nele. Agora, Romanos 7, o versículo 7, fala assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, os primeiros 2000 anos, desde Adão até o Monte Sinai, se passaram 2000 anos. Os homens que viveram neste período, eles não sabiam o que é pecado. Somente no Monte Sinai, quando passou os 2 primeiros 1000 anos, Deus então, ele vai dar a lei para Moisés. E ali então, ele vai dizer o que é pecado. Ele vai dizer a idolatria é pecado, a feitiçaria é pecado. Ele vai dar nome aos pecados. E ele vai dizer a cobiça é um pecado. Então, até então, os seres humanos não sabiam o que era pecado. Mas Deus, ele primeiro, ele vai expor a condição do homem. Todos os homens, eles eram pecadores nos primeiros 2000 anos, mas eles não tinham noção que o pecado habitava neles, estava neles, permanecia neles. Agora que Deus disse, isso é pecado, eles olharam no espelho e eles viram, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Então a lei, ela não tem poder para libertar o homem, mas a lei, ela vai expor o pecado. Ela vai expor todo o pecado do ser humano. E ela vai conduzir o ser humano para Cristo, para o arrependimento, para o sangue de Jesus. Então a aliança feita com touros de animais, com sangue de animais, ela vai conduzir o ser humano exatamente para a aliança feita com o sangue de Jesus Cristo. Mas ela tem o poder de evidenciar o pecado. E agora Paulo, ele está desesperado. Ele falou, agora que eu conheço, dentro de mim sim, a lei disse que eu cobiço e realmente eu sou um homem que cobiça. E agora o que vai ser de mim? Eu não teria a cobiça se a lei não dissesse, você é um cobiçoso. Este pecado está dentro de nós. Esse pecado age dentro do ser humano. E Paulo vai mais além. Eu vou ler ainda Romanos 7:8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado. E eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremodo amados. A lei, ela é muito importante. Não creia naqueles que falam para você assim, por favor, você só precisa ler o Novo Testamento. Nós estamos na era da graça. Jesus já cumpriu toda a lei. Você não precisa mais viver pela lei. Amados, isso não é verdade.
Não creia nisso. Não aceite esse tipo de evangelho. Se a Bíblia, ela existe, amados, é para gerar temor. Quando nós nos aproximamos da pura palavra de Deus, o Senhor não está pedindo para você cumprir a lei, mas quando você vai e você lê os 39 livros do Velho Testamento, sabe o que acontece, amados? Vai gerando temor em você. Você vai conhecendo melhor Deus. Você vai conhecendo melhor como que Deus se relaciona com o homem. Você vai conhecendo como que Deus faz as coisas. Você vai conhecendo como que Deus julga o homem quando ele não se arrepende. Amados irmãos, não remova o Velho Testamento da sua leitura. Não faça isso. Não faça isso. Porque é exatamente ali que nosso temor, ele é aumentado. E nós ganhamos vida. Nós ganhamos vida, nós ganhamos temor. Nós ganhamos cada dia mais experiência com o próprio Senhor Jesus. Eu posso dizer para os senhores e para as senhoras, eu leio a Bíblia muito. Nos últimos 5 meses e 4 dias, o Senhor me ajudou muito. O Senhor me empurrou. Eu ouvi a Bíblia online 2 vezes. E cada vez que você vai ouvir a Bíblia online, você vai ver que é uma média de 100 horas. Você vai conhecer os livros que são maiores, como Salmo, somente o Salmo na Bíblia online falada. É 5 horas os Salmos. Você vai ver que Ezequiel é 4 horas e 18 minutos. Você vai ver que Jeremias é 4 horas e 13 minutos. Gênesis, 4 horas e 12 minutos. Livros grandes. Quando a Bíblia fala, amados, nos últimos 5 meses e 4 dias, o Senhor me ajudou. Eu ouvi a Bíblia 2 vezes. 200 horas. 200 horas. Cada vez que eu ouvi é 100 horas. Eu descobri que eu tinha um tempo muito ocioso. E eu senti que eu estava dormindo demais, comendo demais, com uma vida muito boa. Irmãos, eu não parei de me arrepender, eu não parei de ouvir os líderes desse ministério, eu não parei de apacentar, de fazer cursos bíblicos, não parei de trabalhar, porque eu trabalho. Eu descobri, nos últimos 5 meses e 4 dias, que eu tinha um tempo ocioso. Cada vez que você começa em Gênesis, termina em Apocalipse, são 100 horas. O Senhor me ajudou, fiz 200 horas e eu já comecei novamente. Só que o Senhor me empurrou para mim também fazer a Bíblia de joelhos, irmãos. Eu comecei, já estou no livro de Números, de pano de saco e joelho. Eu ajoelho e começo a ouvir a Bíblia. E eu vou terminar de joelho e pano de saco até dezembro. Mas eu também estou ouvindo a Bíblia novamente. Eu escuto de 2 maneiras. Uma nas madrugadas, de joelho e pano de saco. E a outra durante o dia, dentro do meu carro, do meu trabalho. Então eu quero, quando finalizar o ano, se o arrebatamento não acontecer, eu quero ter finalizado 5 vezes a Bíblia. 500 horas, sendo que 100 horas de joelho e 400 horas ouvindo direto. Eu pergunto para você, o que você está fazendo com o seu tempo? Você é mais ocupado do que eu? Se você for mais ocupado, está tudo bem. Mas mesmo assim, você vai ter que ter muito boa justificativa quando você estiver diante do Senhor. Todos nós desperdiçamos o nosso tempo. Todos nós desperdiçamos o nosso tempo. Eu sou uma pessoa extremamente ocupada. E nos últimos 5 meses e 4 dias, eu consegui, amados irmãos, descobri que eu tinha 200 horas para ficar mais tempo com o Senhor. E chorando, porque enquanto você está ouvindo, você está chorando.
Você está conhecendo o Senhor. Oh, amados irmãos, vocês se lembram de Mateus 7:21? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, porventura não pregamos em teu nome? Não expulsamos demônio em teu nome? Não, Senhor, não profetizamos, não pregamos, nós não... O Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você já imaginou? Alguém falar para você, eu não te conheço, é uma coisa, mas você ouvir isso da boca do próprio Deus. Eu não te conheço. Você tem condição de dobrar o teu joelho de pano de saco? Você tem condição de dobrar o teu joelho, ficar bem quietinho ali? 100 horas. Você tem condição de fazer isso para que o Senhor te conheça? Você tem condição de ouvir a Bíblia? Ah, mas e o meu óculos? Eu tenho, quando eu vou ler, sai água dos meus olhos. Eu não estou conseguindo ler bem. Isso está passando comigo, pode estar passando com você. Então Deus está te dizendo, então baixe um aplicativo da Bíblia e você vai ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Você vai ter alguma desculpa? Agora eu posso te garantir, quando você está ouvindo a palavra, o Senhor está te conhecendo. O Senhor está te conhecendo. Esse meu servo eu conheço. Esse aqui o céu conhece. O nome dele está sendo falado aqui no céu. O nome dela está aqui no livro da vida. Sim, os anjos falam direto. Nós o conhecemos aqui. Nós estamos esperando este servo vir rápido para cá. Já tem uma casa para ele aqui na Nova Jerusalém. Ele vai participar das bodas do Cordeiro. Já há uma festa pronta para os servos que são conhecidos pelo Senhor. Amados, eu estou te encorajando. Nós estamos finalizando esta era. E o que conta, ó Senhor Jesus, este pecado de cobiça mortal. Eu queria ler com os senhores. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 6, fala assim, a partir do versículo 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça, veja, cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha a palavra cobiça. Aqui, a cobiça está relacionada com o amor ao dinheiro, amor aos bens desta terra, o amor às coisas desta terra. Agora eu vou falar rapidamente uma sessão e depois eu vou dar os versículos, está bem? Nesta sessão agora eu não vou falar os versículos, mas na terceira sessão eu vou falar os versículos de tudo. Não se preocupem. Paulo está nos advertindo fortemente com relação a este pecado que está dentro de todo o ser humano. Quando Ló perdeu tudo o que tinha em Sodoma e Gomorra, ele perdeu foi por causa deste pecado. Quando Nadab e Abiú foram queimados, Deus os queimou. No fundo do coração deles, foi por este pecado. Quando Acã, ele cobiçou a capa babilônica e ele foi morto, foi apedrejado com toda a sua família, foi por causa deste pecado. Quando o sacerdote Eli e seus filhos, Hofni e Finéias, morreram de uma maneira desgraçada, perigosa, foi por causa deste pecado. Quando o rei Acabe cobiçou a vinha de Nabote e depois ele morreu em uma guerra e os cachorros lamberam seu sangue, foi por causa deste pecado.
Quando Davi caiu em pecado com Betseba, e depois do adultério veio o homicídio a Urias, o esposo de Betseba, foi por causa deste pecado da cobiça. Quando Geazi, aquele servo de Eliseu, ele ficou leproso, depois de ter cobiçado os bens daquele general sírio que veio, Naamã, foi por causa deste pecado. Quando Judas traiu Jesus por 30 moedas, foi por causa deste pecado. Quando Ananias e Safira tentaram enganar o Espírito Santo, foi por causa deste pecado. Quanto juízo já tem acontecido em toda a Bíblia por causa deste pecado. Eu poderia dar mais uns 10 exemplos, mas não vai me dar tempo. Não me dá tempo. Amados, isso é muito grave. A ira de Deus, ela é contra aqueles que não conseguem deter este pecado silencioso, pecado impiedoso e mortal. Este pecado é muito sutil e perigoso. Quando os pastores de Ló contenderam, brigaram, nós vimos ali que Abraão falou com ele, por favor, não vamos brigar, escolha um lugar. Ló levantou os olhos e viu as campinas do Jordão. A queda de Ló, da sua família, se perverteram. E Ló conseguiu sair de Sodoma e Gomorra porque Abraão intercedeu por ele. E ele saiu com 2 filhas carnais. A queda dele foi por causa deste pecado. Ele cobiçou as campinas do Jordão. A cobiça. Que pecado terrível. Por causa desta cobiça, pouco a pouco Ló, ele foi se movendo e ele foi entrando pouco a pouco em Sodoma e Gomorra. Quantas vezes em sua vida você já cobiçou e você não tem noção que você está cobiçando? Aqui a cobiça não está relacionada apenas com o desejo sexual de Davi. Estão vendo esta caneta aqui? Olhe para esta caneta. É muito fácil, quando Paulo olhou para Romanos 7, ele disse que ele poderia olhar para uma caneta dessa e ele poderia cobiçá-la. Existe o pecado de inveja. Inveja, irmãos, é quando você olha e você quer ter um igual. Mas a cobiça é quando você deseja. Você quer aquilo, você quer a mulher do seu próximo, o marido da mulher. Você não é uma inveja, mas é um desejo de ter aquilo, algo que não te pertence. E uma caneta dessa você olha, ou algo assim, você bateu o olho. Puxa, você não percebeu, mas de repente você cobiçou e você não percebeu. Por isso que é um pecado sutil. Nós precisamos tomar cuidado. No seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, aonde você está, quantas coisas ao longo da sua peregrinação nesta terra você já cobiçou e você não tem noção o quanto esse pecado ofende a Deus. O quanto as pessoas estão no inferno porque não trataram adequadamente esse pecado. Eu vou dar alguns versículos agora nos pontos que eu dei, que nós conversamos. Nós vamos ler, talvez eu não vá conseguir ler todos. Eu não estou muito bem, mas eu vou tratar de que o Senhor me ajude aqui. Vamos começar. Atos capítulo 5, eu vou ser bem rápido. Atos 5, a cobiça se apoderou dos corações de Ananias e Safira. Atos 5, aqui nós vemos como que
eles foram enganados rapidamente, e como que eu e você também, nesta vida, já fomos, e de repente não tínhamos noção. Atos 5:1, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não serias teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no teu coração este desígnio? Não mentistes a homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e a levaram. Veja, irmãos, veja, isso aqui é muito grave. Eu não vou comentar, eu vou seguir rapidamente. Eu queria ler agora rapidamente Gênesis capítulo 13, por favor. Aqui em Gênesis 13, nós temos a questão de Ló, o sobrinho de Abraão. Aquele homem que tudo que ele tinha, ele devia ao seu tio Abraão. Tudo que ele tinha. Nós vamos começar com Gênesis 13, o versículo 10 fala assim: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o Oriente. Senhor Jesus. Então nós vemos aqui no versículo seguinte: habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Aí nós já sabemos como eram os homens de Sodoma e Gomorra. Ele cobiçou aquela região com árvores, com florestas verdes, tinha muito pasto para o seu gado. E ele desprezou o seu tio, aquele tio que fez tudo por ele. Veja como que esse pecado é mortal. Veja como que esse pecado age ocultamente dentro dos nossos olhos. Ele conseguiu desprezar uma pessoa que toda a vida ajudou a ele. E ele sabia que Deus tinha falado: Abraão, eu já fiz uma aliança com você e vou te dar estas terras todas são tuas. Tudo que está aqui é teu. Então, Ló estava andando com alguém que tinha todas as terras. Então, quando Abraão falou com ele: meu sobrinho, escolha, não dá para ficarmos aqui e tal. Ele teria que ter falado: não, eu vou aonde o senhor ir, porque as terras todas te pertencem. Não são minhas. Enquanto seu tio partiu para uma região de montanhas e pedras, ele escolheu as campinas do Jordão. E quando o fogo começou a cair em Sodoma e Gomorra, a Bíblia é muito clara, ela disse que Ló saiu para Zoar. Os anjos o empurraram com as suas filhas, a sua mulher ficou pelo caminho, os seus genros ficaram na cidade, mas pela manhã, Abraão veio e observou, e ele viu o fogo que ainda queimava na cidade. Então, a distância da onde Abraão vivia
para onde Ló ficou era muito perto. Era muito perto. E mesmo assim, as duas filhas de Ló, por serem carnais, em vez de sair daquela cidade e ir para a casa do seu tio, para na casa do seu tio conseguir esposos para si, elas foram para uma caverna e levaram seu pai a beber e elas cometeram o pecado de incesto. Isso é o que o pecado da cobiça faz. Abraão, quando foi para a guerra lutar contra 5 reinos, ele tirou da sua casa 318 homens que eram nascidos na sua casa. Quer dizer que Abraão, ele era um homem riquíssimo. Se ele tinha um exército com 318 homens, e as mulheres e as crianças. Isso quer dizer que Abraão tinha centenas de pessoas na sua casa, não seria difícil conseguir esposos para as filhas de Ló. O pecado da cobiça é cruel. Cada um que está nesta sala, que está conosco nas plataformas, YouTube, português, espanhol, vocês que estão no Instagram, no Facebook, tome cuidado. Esse pecado já levou muitos para o inferno. E ele vai seguir levando até o último momento. No último momento. Levítico 10, por favor. Levítico, eu vou correr mais. Levítico capítulo 10. Aqui eu vou apenas ler. Aqui nós temos Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Os 2 primeiros que foram separados para o ofício de sacerdote. Eles decidiram entrar ali e oferecer fogo estranho. Com qual propósito? A cobiça pelo poder, para ver o poder, para ver a manifestação, para ver a glória de Deus. Levítico 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um incensários e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Eles morreram, não tiveram filhos, não tiveram descendência, ficou de fora da descendência, porque por eles iria chegar o Messias. Mas infelizmente eles foram mortos porque não tomaram cuidado. O desejo sexual dos filhos do sacerdote Eli, o roubo das ofertas, a cobiça não só os matou, os 3, os 2 filhos como pai, como destruiu a casa de Eli. E a glória do Senhor saiu daquele lugar. 1 Samuel, capítulo 2, por favor, rapidamente. 1 Samuel, capítulo de número 2. Estou abrindo aqui. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes, com o povo, era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia aos homens que sacrificavam: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão carne crua. Se o ofertante lhe respondia: queima-se primeiro a gordura e depois tomará quanto quiseres, então eles lhe diziam: não, porém hás de me dar agora, se não tomar-lo-ei à força. Era, pois, muito grande os pecados destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam as ofertas. Meu Deus. Agora, o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Olha só,
Eles cobiçavam as moças, cobiçavam as carnes, aquelas carnes bonitas que eram levadas para o sacrifício estabelecido por Deus no livro de Levítico. Irmãos, eles foram mortos, o seu pai foi morto, a glória de Israel se foi, a arca foi levada pelos filisteus. Cuidado com esse pecado. Cuidado com esse pecado, ele é muito sutil, ele é muito perigoso. Agora, segundo Samuel, capítulo 11, aqui nós temos, segundo de Samuel, capítulo 11, o supervisor Gracivaldo tem o nosso evangelista Samuel, glórias a Deus, segundo Samuel, capítulo 11, aqui nós temos o versículo 1, Davi comete adultério com Betseba. Decorridos um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. O que Davi fez? A cobiçou. Esse pecado é terrível. Ele não só a cobiçou, o 4, então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Se você continuar lendo, você vai ver agora que ele, por causa desse pecado da cobiça, ele vai criar um plano para matar para tentar matar, primeiro, para fazer o esposo de Betseba se deitar com ela, porque ele estava na guerra, era um soldado fiel a Davi, fiel a Deus, estava lá na guerra. E a lei dizia que quando um soldado estava na guerra, não podia vir para sua casa e se deitar com sua esposa. Então aquele soldado, mesmo embriagado por Davi uma vez, duas vezes, ele não se deitou com a sua esposa. Então quando Davi percebeu que não tinha jeito, pediu para Joabe, o seu general. Pobrezinho, Davi fez uma carta, entregou na mão dele e pediu para ele entregar para o general. Ele foi, entregou a carta, e aquela carta estava a sentença de morte para ele. Davi mandou Joabe colocá-lo na frente da batalha, e ele foi morto. E Davi tomou a mulher. Cuidado com esse pecado. Tome cuidado, porque ocultamente ele é um pecado oculto, sagaz, silencioso, mortal. Totalmente mortal. Totalmente mortal. 1 Reis 21, versículo 1, rapidamente, um pouquinho mais à frente, 1 de Reis, capítulo 21, o versículo de número 1. Aqui nós temos um grande rei que caiu também de uma maneira muito feia, um rei de Israel. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote e Jezrael possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezrael. Disse Acabe a Nabote, dai-me a tua vinha. Então ele cobiçou, já fazia tempo que ele estava olhando, porque estava do lado da casa dele. Era uma plantação de uvas, um vinhatal gigante, uma plantação de uvas grande, do lado do palácio. E pertencia a alguém, um homem santo, justo. Isso na época de Elias. Então ele pede e fala, eu quero comprar. Então o Nabote não autorizou. Não queria vender. Porque é propriedade. E Israel, as tribos, cada um ganhou a sua porção de terra. Você não pode vender assim a terra. A terra foi te dada por herança. Mas esse rei cobiçou. E nós sabemos, amados irmãos, o que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu. Eu vou rapidamente. Aqui a mulher dele viu ele triste, perguntou. Se você ler todo o capítulo. Depois ela foi lá, inventou uma mentira, pegou testemunhas falsas e conseguiram matar, apedrejado, o pobre
o pobre de Nabote e deu a vinha para o seu esposo. Então Elias veio. Exatamente aí o profeta Elias veio. Mas, amados irmãos, eu queria ler ainda 1 Reis 22, um pouquinho para frente, vira só o capítulo 22, o versículo 29. Aqui subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Então aqui eles vão para uma guerra. O rei de Israel, que governava 10 tribos, e o rei de Judá, que governava 2 tribos a partir de Jerusalém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Eles foram juntos à guerra. E aí, o versículo 37, morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram, quando lavavam o carro junto ao açude de Samaria. Os cães lambiam, ou lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. E aí você vai ver o que aconteceu com esse rei por causa deste pecado de cobiça. Cuidado com esse pecado. Cuidado. A cobiça de Geazi é um caso muito sério. Abram comigo 2 de Reis, capítulo 5. Você está em 1 de Reis, pula agora para 2 de Reis, capítulo 5. Eu já estou me preparando para finalizar. A partir do versículo 1, já começa a falar da cura da lepra de Naamã. Mas eu vou já rapidamente para o versículo 19, 2 de Reis, capítulo 5, versículo 19. Eliseu lhe disse, vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado cerca de distância, Geazi, ou Geazim, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia, porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que, agora mesmo, vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã, se servido tomar 2 talentos, estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das tuas mãos e o depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou-se, pois, diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse, porventura, não fui contigo em espírito, quando aqueles homens voltou do seu carro, e a encontrar-te? Era isto ocasião para tomardes prata, e para tomardes vestes olivais, e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como neve. Eu fiz questão de ler todo esse texto para que os senhores entendam o pecado da cobiça. Destruiu não só Geazi, mas toda a geração dele. Uma maldição que alcançou toda a geração. E a lepra, ela tem um significado de pecado na Bíblia. Veja que pecado perigoso. E eu quero já partir para finalizar com Marcos 14. Aqui nós vemos a traição de Judas. Marcos 14, 43. O Evangelho de Marcos. Por favor, você vai ver Mateus, depois de Mateus, Marcos.
Marcos 14, 43, diz assim a palavra do Senhor. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e ancião, uma turba com espadas e porrete. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar. E é esse, prendei-o e o levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se, disse-lhe, mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Aqui nós temos, amados, por 30 moedas de prata. Era muito dinheiro. Não era pouco, não. Porque ele pegou aquele dinheiro, ele, por 3 anos e meio, comeu com o Senhor, dormiu com o Senhor, viu os milagres, viu as curas, ouviu a palavra. Mas não bastou. Esse pecado derrubou Judas, a cobiça pelo dinheiro. Os sacerdotes sabiam que ele era um homem que cuidava do dinheiro, da bolsa de dinheiro. E não foi fácil, não foi difícil enganá-lo. Ele cedeu. Então, aqui nós vemos, amados irmãos, trair o nosso Senhor, o nosso amado Senhor, com um beijo, por 30 moedas. Meu Deus! Oh, Senhor Jesus! Isso é muito grave. Muito grave. Mentir para o Espírito Santo como Ananias e Safira. Paulo disse, se querem ficar ricos, caem em tentações. Nós vimos que Ló virou as costas para o seu tio Abraão e cobiçou. Foi esse pecado que o destruiu. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho. Foi esse pecado que os destruiu. Saul, eu não tive tempo de ler sobre o rei Saul. Irmãos, ele cobiçava os bois quando Deus mandou ele matar todos os amalequitas. Ele cobiçou os bois, as ovelhas. Irmãos, foi esse pecado que destruiu o trono do rei Saul. Nós vimos que o desejo sexual e das coisas materiais dos 2 filhos de Eli, foi esse pecado que destruiu a casa de Eli. Nós vimos o adultério de Davi, foi esse pecado que destruiu, irmãos. Posso dizer porque Davi não teve mais paz até a sua morte, e ele morreu muito jovem. Davi morreu com menos de 70 anos. Muito menos de 70, era muito jovem quando ele morreu. Nós vimos que esse pecado foi que destruiu o rei Acabe. Ele cobiçou a vinha de Nabote. Foi esse pecado que destruiu Geazim. Ele cobiçou os bens daquele general Naamã. Nós vimos que esse pecado, ele destruiu, irmãos, Judas. Esse pecado destruiu Ló. Esse pecado foi destruindo muita gente. Nos 2 aspectos, como eu disse, eu não vou separar a parte sexual da parte material. Eu vou falar junto. Então eu já vou finalizar agora, mas antes de eu finalizar, eu gostaria de trazer aqui um arrependimento a você que está conosco na sala do Zoom, você que está conosco nas plataformas digitais. Isso não é brincadeira. Essa é uma advertência que Deus está nos dando agora. Se você fracassar porque não tratou desse pecado, você não pode culpar Deus, porque Ele hoje está te advertindo. E Ele está mostrando quantas pessoas, eu poderia dar o dobro de pessoas que foram pegas por esse pecado e caíram, perderam, foram envergonhados, suas famílias envergonhadas, seus filhos envergonhados. Eu quero trazer um arrependimento aqui. Não precisem abrir os microfones, você que está em casa, nos acompanhando pelo YouTube, você que está nos acompanhando pelas plataformas, ou você que vai nos ver depois, você também pode fazer uma oração. Não brinque com esse pecado. Amado Senhor, eu me arrependo do fundo do meu coração. Todos os dias da minha peregrinação são 56 anos. Foram dias bons, dias maus. Senhor, eu reconheço que eu caí, Senhor, neste pecado. Eu reconheço que eu fui enganado por este pecado. Um pecado silencioso
que vem pelos olhos, que gera cobiça, que gera luxúria. Ah, Senhor, eu me arrependo profundamente. Senhor, de todas as vezes que eu caí como Ló caiu, das vezes que eu caí como o rei Saul caiu, eu me arrependo das vezes que eu caí como, Senhor, o rei Acabe caiu, como o rei Saul caiu, como o rei Davi caiu, como Geazi caiu, como Ananias e Safira caiu, como Judas caiu. Ah, Senhor, eu me arrependo, porque eu caí muito pior do que eles. Eu sou, Senhor, alguém que não mereço o teu amor. Ah, o Senhor tem todo o direito de tirar as suas mãos de debaixo dos meus pés e eu cair vivo no mais profundo do inferno. Senhor, naquele lugar escuro, naquele fogo eterno. Senhor, as chamas eternas, o pavor eterno, a dor eterna, o sofrimento eterno. Ah, meu Deus, o juízo eterno. Mas não fizestes. E hoje eu me arrependo do fundo do meu coração das vezes que eu fui enganado por esse pecado. Que eu fui, Senhor, totalmente cegado por esse pecado. Das vezes que eu experimentei a morte. Ah, Senhor, Paulo disse, Senhor, que a raiz de todos os males. Senhor, o Senhor o colocou entre os 10 pecados. Senhor, e ele é tão mortal porque ele está entre os pecados relacionados, Senhor, com a parte do roubo, não roubarás, com a parte do adultério, não adulterarás, com a parte da idolatria, não idolatrar, cometer idolatrias. Senhor, este pecado está junto com pecados tão graves que têm levado a humanidade ao inferno. Senhor, eu imploro o teu sangue, o sangue do amado dos céus, o sangue de Jesus, o sangue que faz propiciação pelos pecados, que me justifica, que me santifica, que me reconcilia, o sangue que limpa minhas vestimentas. Eu imploro toda dívida, Senhor, que Satanás tem em suas mãos contra mim por este pecado. Eu imploro, Senhor, que o Senhor a queime, a destrua pelo sangue do Filho de Deus. Me liberte agora, Senhor. Limpa a minha consciência com teu sangue e me dá uma nova oportunidade, Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a ser totalmente renovado na minha mente, renovado completamente no meu espírito, alma e corpo. Me ilumina. Espírito Santo, me transforma, me conforma. Espírito Santo, me ajuda a eu ser glorificado. A todos que fizeram essa oração, repita comigo também, com um coração forte, repita essas palavras. Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo nesta noite deste pecado de cobiça. Eu reconheço que caí neste pecado todos os dias da minha vida. Senhor Jesus, eu me arrependo por ter sido enganado por este pecado. Tantas vezes. Eu me arrependo por ter entristecido o teu coração. Senhor Jesus, eu não sou melhor do que esses personagens que foram falados desta noite. Eu sou pior do que eles. Porque hoje, Senhor, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a Bíblia, eu tenho a igreja, eu tenho os profetas falando, eu tenho os irmãos, eu tenho as reuniões, e, no entanto, eu ainda sou enganado por esse pecado. Senhor, em humildade e temor, escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, guie os meus passos, me mantenha em profunda vigilância, me mantenha em temor, em santidade e arrependimento. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Hoje, eu nasci de novo. No mais poderoso nome de Jesus. Se você fez essa oração, por favor, não pare de orar. Não pense que você fez hoje e amanhã você está livre. Não, você vai continuar se arrependendo todo minuto, todo dia e toda hora, até o arrebatamento chegar. Eu quero pedir a vocês, dê um like nesta mensagem, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Comparta também essa mensagem com pessoas, amigos, está bem? Em pouco tempo vai estar disponibilizado já nos grupos. Eu quero agradecer aqui a presença de todos que estão nas plataformas. Muito obrigado.